Olá, sejam bem-vindos a todos aí ao nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, você está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo. Eu sou o Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês, sempre com um convidado ou uma convidada mega especial, como é que a gente tem aqui hoje. Já apresentá-la para vocês. Antes, gostaria de convidar vocês aí, obviamente, a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, porque toda vez que a gente solta episódio novo, vocês aí vão ser os primeiros a saberem e aproveitar desse conteúdo aqui super gostoso com a gente. Bom, falando da nossa convidada de hoje, ela é feminista, doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp e autora dos livros E Se Fosse Puta, da Rua Editora, 2016, onde escreve sobre suas experiências como trabalhadora sexual. Vidas Trans, da Astral Cultural, 2017, livro em consultoria com mais 3 pessoas trans, que a gente vai falar dessa obra aqui também, muito interessante, onde relata a pré-história da sua transição. E NECA, mais 20 poemetos travessos, O Sexo da Palavra 2021, que vai ter uma novidade aqui também para contar para vocês sobre essa obra, onde reúne em seu monólogo em Bajubá a língua das travestis e sua produção poética sobre vivências LGBTQIA+. Além disso, ela é colunista da BuzzFeed e do UOL Sport e professora de literatura no cursinho pré-vestibular Descomplica. Ufa! Bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas Podcast, Amara Moira. Olá, que alegria estar aqui com vocês, alegria especial ainda por poder falar sobre literatura, que é uma das minhas grandes paixões, né? Quando as pessoas geralmente pensam em travestis, elas não costumam pensar em literatura imediatamente, né? Ainda tem um monte de coisas que estão associadas a essa palavra, né? E aos poucos a gente está quebrando um pouco isso e mostrando que nenhum assunto é alheio à nossa existência, à nossa identidade. Então, a gente está num mundo que vai se acostumando com o fato de ter travesti jogando vôlei, ter travesti astronauta, ter travesti cientista, física, sim, matemática e escritora também. Política e escritora e professora de literatura. São as duas coisas. Eu gosto muito de ser as duas coisas. Sensacional, muito bom. Que a gente tenha cada vez mais espaço, né, para essas pessoas. É o que você falou, em 360, né? E não em lugares específicos, né? Amara, de onde veio esse desejo, de onde nasce essa literatura em você, de onde nasce esse desejo de ser professor de literatura? Já vem de você, você descobriu aí ao longo da vida? Foi uma maldição e eu responsabilizo muito a coordenadora pedagógica de um dos primeiros colégios onde eu estudei. É uma lenda lá dentro da minha família, né, que com 4 anos eu já sabia ler e escrever, não sei exatamente o que isso significa, né? Talvez lia meu nome, sabia escrever meu nome, mas minha mãe fala que eu sabia ler e escrever, e com 4 anos e meio ela me levou para me matricular na escolinha, né, para o ano seguinte. Falou para a coordenadora pedagógica do colégio, um colégio super legalzinho lá de Campinas, da minha cidade natal. Falou, olha só, ela já sabe ler e escrever, né? Ainda não tinha feito a transição, né? Não era ainda uma criança trans, então foi no masculino tudo. Mas a coordenadora pedagógica, quando ouviu isso, disse: eita, essa criança vai atrapalhar o andamento das aulas, porque ela já sabe ler e escrever. Então deixe ela 6 meses longe de qualquer papel e qualquer escrita para ela desaprender o que ela aprendeu. Nossa. E aí a gente reensina ela ano que vem. E aí minha mãe tentou fazer isso, só que qualquer papel que caía na minha mão, eu pegava, assim, desesperada, para ler as fagulhas de palavras que estavam ali. Recorte de jornal, né, bula de remédio, tudo que caía na minha mão eu tentava ler, porque eu estava percebendo que estavam surrupiando de mim as palavras. Então eu criei toda uma lenda na minha cabeça aqui de que nesse momento me amaldiçoaram, fizeram com que as palavras escritas adquirissem um papel surreal na minha vida, impressionante na minha vida. E desde então eu nunca consegui me afastar tanto do universo da leitura quanto do universo da escrita. Então tem textos que eu já escrevi ali com 7, 8, 9 anos, né? Eu lembro de cadernos que eu escrevia, né, nesse comecinho da vida da alfabetização, né? E
eu sinto que eu fui me adestrando ali nesse universo da escrita, fui exercitando as minhas capacidades ao longo de todo esse tempo. Então fui fazer letras, fiz mestrado, doutorado sobre literatura. Só que parece que eu encontrei... nesse tempo todo era um momento de exercício, né? Eu estava ali aprendendo a escrever. E Perfeito. Quando eu faço a minha transição, eu encontro o meu tema, encontro o motivo da minha escrita, que é justamente a vida como uma travesti, a vida desse grupo tão hostilizado, embora tão potente, da cultura brasileira. Sim. Então talvez essa transição foi importante, foi fundamental, na verdade, então, para a escrita de fato aparecer ali para você, né? Eu tenho alguns textos, tenho textos que eu fui escrevendo, poemas que eu fui escrevendo, né, ao longo da minha vida, mas eu sinto que esses textos eram exercícios literários, né? E se tornam objetos, produtos literários, né? A partir do momento que eu encontro um propósito para essa escrita. Então eu estava treinando e aí de repente, com a minha transição, com a minha vivência no universo da prostituição, eu encontro um propósito para aquela escrita. Eu quero falar desse universo que é tão mal visto, tão malquisto, mas... E que é tão meu, né? Que é tão meu. E que tem tanta coisa a nos ensinar. Eu acho que a diferença aí é que você fala das coisas com muita propriedade, né? Então, assim, porque de fato você viveu, não é sobre uma pessoa que imagina aquilo, né? Então, quando a gente lê você, a gente consegue ver a cena de fato, assim, porque é muito real. E aí eu queria te perguntar, então, das travestis, desse universo que a gente falou, eu já aprendi, então, e o que eu aprendi com você nesses livros, e o quanto eu preciso aprender, aqui tá muito evidente ainda. Mas você, professora de escola, professora de literatura, professora de cursinho, como é que foi, assim, para você chegar nesse lugar do ponto de vista do preconceito, assim, eu falo, da questão com os alunos, de ter o respeito na sala, dos pais, da própria curadoria editorial, dos diretores, que em geral nessas instituições são homens brancos, cis, blá blá blá. Então, assim, como é que foi, assim, para você isso? Como é que você tava, como é que você se inseriu no universo ali que tinha tanta coisa diferente de você? Olha, que doideira. Quando eu estava no começo da minha graduação de letras, 2005, 2006, sabia nada de literatura ainda, não tinha maturidade, não tinha experiência profissional, mas naquele momento eu estava precisando de dinheiro. E fui procurar um emprego e fui contratado, naquele momento ainda não tinha feito a minha transição, né, como professor de literatura de um grande colégio da minha cidade, Campinas. E é interessante, então, que naquele momento acreditavam que eu já dava conta de dar uma aula de literatura para alunos que tinham quase a minha faixa etária. Eu tinha 20, 21 anos, meus alunos tinham 15, 16. Então eu estava muito próximo ali à faixa etária, né? Não tinha maturidade, não tinha experiência anterior. Meu conhecimento de literatura ainda era muito limitado. E aí faz um corte 10 anos depois, né? Quando eu começo a minha transição, tô já no doutorado, né? Dentro da própria Unicamp, onde eu fiz minha graduação também. Então estou fazendo doutorado, estudando um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, James Joyce, que é um autor assim, que as pessoas falam, tem calafrio, assim, você leu isso? Eu aprendi muito com o James Joyce. Né? A gente vai falar disso também. E aí, então, fazendo doutorado, estudando um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, numa das universidades mais prestigiadas do país. Sem dúvida. Né? E aí, agora, era preciso um ato de coragem para me contratar. Então, 10 anos antes, bastava eu ir lá e bater na porta e tinha uma vaguinha para mim. Se estivesse sobrando, estivessem procurando um professor, tinha uma vaguinha para mim. Agora que eu era uma profissional mais capacitada, que eu tinha nome, que eu era reconhecida por ser travesti, agora a possibilidade de voltar para a sala de aula estava meio que vedada. E aí eu falei sobre isso num TED Talk, 2016, né, eu fiz um TED Talk, um pouco depois de lançar o meu livro, né, fiz falando sobre isso, né, o quanto antigamente a experiência de ensinar, de ser professora, estava presente na minha vida e era parte de quem eu era, e a partir do momento que eu fiz minha transição, eu já não esperava mais poder voltar à sala de aula, né, porque não via uma instituição de ensino comprando essa briga, né? Fazendo com que fosse possível uma travesti estar lá dentro, né? E aí
uma figura iluminada lá, viu meu TED Talk, né, um diretor da Descomplica, desse cursinho, que é um cursinho gigantesco, um grande empreendimento de ensino à distância no país. Legal. Né, é a maior instituição de ensino à distância no país. E eles olharam para isso e falaram: gostamos do seu perfil, você tem a capacidade, toda a capacitação para dar uma boa aula de literatura, queremos fazer um teste. Que legal. E aí me chamaram. Só que assim, eu fui dar aula lá e eu imaginava que eu ia ser demitida sempre na primeira aula, assim, que ia dar aula, eles iam me demitir na sequência porque ia ter uma revolta dos alunos que não iam aceitar. E se os alunos aceitassem, os pais dos alunos não iam aceitar. Ou então ia ter uma grande mobilização nas redes sociais pedindo a minha demissão, e nada disso aconteceu. Porque talvez as gerações que estão vindo aí, elas já são um pouco diferentes da gente, né? As pessoas ficaram muitas vezes felizes de: olha, eu tô tendo aula com uma travesti, eu nunca tive aula com uma travesti. E ela tá falando de Machado de Assis, de Graciliano Ramos, de Clarice Lispector, sabe? E aí as pessoas, no princípio, me escreviam dizendo: eu torci o nariz quando vi. Porque eu falei: nossa, não acredito que me colocaram para ter aula com essa pessoa. Mas deu a chance e eu fui conquistando esse espaço. Legal. E agora tô há 6 anos nessa instituição. Nossa, que demais. Que demais, que bom. Então, mas se eu for demitida um dia, eu vou voltar para esse círculo complicado, né? De ter que depender de uma instituição que tenha a coragem de me contratar. O que é triste, porque eu tenho um currículo invejável. Isso. Mas aí, né, é isso, continuo precisando da coragem de uma instituição para poder estar empregada. Sim. Né? Mas eu acho que esse movimento, né, essa coragem que teve Descomplica, né? Ela ajuda a encorajar outras instituições. Claro. E se você está 6 anos nesse posto, primeiro que é inegável da sua competência, porque ninguém fica 6 anos numa posição se não for competente para ela. E eu acho que você construiu uma coisa aí de quebrar essa parede de achar que uma travesti numa sala de aula é sinônimo de revolta dos alunos e dos pais, né? Sim. Então eu acho que aí, por si só, você já quebrou. Eu acho que a segunda parte dessa história, eventualmente, por conta dessa história, que ela pelo menos deveria ser mais simples, né? E me fala uma coisa, você falou do TED Talks aí. Como é que foi o convite e o que como você estruturou isso? Você falou: cara, eu vou estar num palco que as pessoas prestam muita atenção nesse palco. Poucas pessoas subiram nesse palco. Muito poucas pessoas subiram nesse palco até hoje. O que passou pela sua cabeça e que história que você falou: eu preciso contar isso, eu vou pegar essa câmera que está na minha frente e eu vou contar essa história pro mundo, na verdade, né? Eu acredito que foi uma loucura, né? Acho que naquele momento tá vivendo um dos grandes... um dos momentos de maior visibilidade, de exposição também, né? Algo que eu nunca tinha passado. Tinha acabado de publicar o meu livro, né? O E Se Eu Fosse Puta, onde eu falo sobre minhas experiências como trabalhadora sexual. Tinha também me candidatado a vereadora em Campinas. Então naquele momento você estava meio caótico, assim, né? Porque eu decidi fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Achei que uma coisa ia ajudar a outra. Não percebi que uma coisa atrapalhou a outra, porque por ser candidata não podia aparecer na TV para divulgar meu livro. Então eu dei uma entrevista inclusive aqui para Mauri Júnior, né? E aí só depois da eleição que isso pôde vir ao ar, porque eu estava candidata, né? Então, ou seja, foi um caos, assim, sabe? Eu tava divulgando o livro, mas a divulgação saiu meses depois, porque estava em processo eleitoral. E aí, nesse mesmo momento, sabe? Então, meu nome começou um bafafá, burburinho. Cresci bastante nas redes sociais, fui utilizar bastante esse meio, porque 2016, o mundo hoje é muito diferente, né? Hoje a gente está se acostumando cada vez mais, você entra numa loja, sobretudo nas grandes cidades, né? Você vê uma travesti te atendendo e você não estranha isso mais, né? Você liga o jornal, tá lá uma travesti no Congresso. Exato. Né? A gente tá meio que... Você liga o Big Brother, tá lá uma travesti brilhando, sabe? E eu gosto muito, tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar, né? A gente teve lá a Linda Quebrada ali no BBB e ela foi expulsa dessa vez, ela perdeu a sua vaga, não por transfobia, né, do público. Ela foi muito querida durante muito tempo e aí, em determinado momento, ela comete um erro e ela foi punida pelo seu erro. Então, diferente da Ariadna, ela não foi expulsa daquele espaço por transfobia. É verdade. Né? Ela
E aí isso é algo a se comemorar também, né? Então a gente Ela foi uma pessoa que cresceu com o programa, e não ao contrário, né? Exato. O que é muito legal, porque quem acessa esse programa é a população brasileira. Exato. Então ele é um bom termômetro, né, do quanto as pessoas foi muito bonito, estão prestando assim, atenção, né? de uma forma diferente, né? Ela tava lá com seus trava-línguas, com suas frases enigmáticas. Eu amei ela aqui. Né? Assim, brincando de perturbar a nossa... A coisa da lembrança, né? Sim. Você escreveu bastante, né, sobre isso, assim, na época, né? Porque causou muita discussão social, muita discussão, né? A presença dela naquele espaço, né? E como lidar com isso, né? Então, hoje a gente está vivendo essa outra cultura, mas 2016, quando eu fui candidata, eu tinha medo de ir na rua e parar as pessoas para falar sobre minha campanha. E ser agredida, insultada. Porque, nossa, vão me ver falando com uma travesti na rua, vão pensar coisas de mim. Eu ficava imaginando. Assim. Então, eu tinha muita dificuldade de sair, conversar com pessoas. Então, eu fiz uma campanha muito marcada pelas redes sociais. Né? Nas redes sociais tinha um engajamento, conseguia ter visibilidade, repercutir. Né? Tive uma votação expressiva, só que depois descobri também que eleições não era para mim. Esse universo da política é muito perigoso, né? É um espaço que eu não tô... Sabe, é você, sua família que acaba sendo ameaçada. Exposta, né? Então, prefiro tentar transformar a sociedade por outros espaços e por isso que a literatura tem assumido um papel tão importante na minha vida desde acho que é o caminho, é o melhor caminho. Sim. Porque aqui é você por você, né? Acho que na política tem muita gente ali junto, né? Você tem que conversar não com podemos muita deixar coisa. de mão dada esse espaço, dar de mão beijada esse espaço, né? É preciso que tenha alguém lá, não sou eu. Sim, exato. Não deixa quem tem mais vocação para estar lá brigando com esse povo. Mas talvez quem está lá hoje tem mais vocação de ser política do que de ser escritora. Claro. Então, acho que são cada um com a sua... com a sua bandeira, né? Com as suas escolhas. Aí você falou do Se Eu Fosse Puta. A gente tá com as duas edições aqui. A edição original, que é o Se Eu Fosse Puta. E depois saiu uma outra edição cobrindo o T e virando Se Eu Fosse Pura. Por que dessa mudança? Foi um ato... Né? Foi uma tentativa de fugir da censura, né? Porque... em 2016, uma livraria topou expor, né, o E Se Eu Fosse Puta com esse título, com a palavra puta na capa. Né? E aí, quando a gente foi relançar o livro, a segunda edição, em 2018, né, a gente queria expandir um pouco para outras livrarias também. E aí começou a esbarrar nisso. Né? Um monte de gente falou, na livraria física não tem como eu expor esse livro vai chamar muita atenção, vai criar muito problema. E aí propuseram pra mim, tira a palavra puta da capa e esse livro vai circular mais. Eu falei, não posso tirar essa palavra da capa, essa palavra ela é a alma. Essencial. Ela é a alma da obra. Então, mas eu tenho um texto do Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, em que ele vai falar sobre censura no começo, na introdução, e ele vai falar que a censura, em geral, ela é burra, né? E quando ela tenta inviabilizar o trabalho de um artista, o artista, ele dá um drible, dá um golpe, dá um truque, né? E acaba... O famoso comer pelas beiradas. E acaba fazendo algo ainda mais chocante. Né? Então, o cálice do Chico Buarque, né? Um monte de coisa assim. E aí, esse aqui é o meu cálice. Né? Não querem a palavra puta? Então eu escrevo um R bem rasura, um R de rasura em cima da letra T. Exato. Publico assim, né? Para que as pessoas vejam. A palavra puta estava lá. Ela não pôde ser colocada como a palavra principal. Então a gente coloca pura no lugar. E se eu fosse pura? E aí agora esse livro pode circular pelo Brasil inteiro. As pessoas podem comprar. Né? Podem chegar na loja e pedir, inclusive, porque elas às vezes tinham um pouco de vergonha. Ai, você tem um livro E Se Eu Fosse Puta? Né? Ficavam com vergonha ali, né? E agora não. Agora, E Se Eu Fosse Pura? Não tem mais vergonha. Agora todo mundo pode comprar à vontade, andar com ele por aí. Né? E o paralelo, porque tem um livro do Gabriel que chama... Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Que também traz puta na capa. Sim. E nem por isso ele precisou. Qual o seu entendimento disso? A intimidade do sujeito, né? Gabriel, né? O livro do Gabriel Garcia Marques. Não, eu não tô nesse patamar, né? Então, a gente tá falando de uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel e outra pessoa aqui que tá querendo... Não, tudo bem, mas... Um dia ser escritora. A palavra é puta nos dois, né? Um é puta e o outro são putas. Talvez a diferença é que lá ele escreveu
escrevendo sobre as putas tristes, né? E eu aqui sou a puta que tá escrevendo o livro. E eu também sou travesti então tem a ver, né? com quem escreve. Com quem escreve e com o que tá lá dentro também, né? Exato. E aí é engraçado que a palavra é o problema, porque se o título fosse "E se eu não fosse puta", também não poderia. Né? Então, ou seja, a palavra não pode estar na capa. E, bom, você de fato fala muito da sua vida no livro, né? Assim, muito mesmo. Cenas e tudo que você viveu ali. E como é que foi para você, assim, botar sua vida de fato, abrir sua vida dentro colocar sua vida de fato dentro dessa obra? Porque ali você não tem censura. Se teve censura, algum tipo de censura com a capa, dentro você não censurou absolutamente nada. Não, é meio chocante, assim. Eu tinha ali um compromisso de ser o mais verdadeira com o que eu senti possível, assim. Eu queria ser muito verdadeira, queria enfrentar até meus tabus, meus medos de falar sobre... O sexo é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. A sexualidade é muito importante. Mas a gente tem um medo de falar sobre isso, né? A gente tem medo de assumir as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não... As coisas que a gente não gosta, as coisas que a gente tem vontade de fazer, né? E aí, nesse universo da prostituição, eu vivi coisas muito intensas, né? Eu lidava ali diretamente com o desejo do outro, e um desejo que era permeado pela questão do dinheiro, né? E como é que o dinheiro afetava a relação entre a prostituta e o cliente, né? Como é que o tesão também afetava, né? Porque era um tesão por uma figura de um grupo muito marginalizado, muito marcado pela exclusão. Sim. E aí, quando ele chegava lá com tesão, ele queria namorar você, queria casar com você, queria tirar daquele meio, salvar você daquele meio, ajudar você a conseguir um emprego. E aí, quando ele gozava, ele esquecia tudo isso e ele lembrava que você é um ser abjeto para a sociedade, que você é um ser... E aí ele queria sair correndo mais rápido dali. Agora como descartar, né? Sim, ele queria só sair correndo dali. Ele não aceitava nem o fato mais... Ele não conseguia lidar nem com o fato de que ele te desejou. Né? Que ele sentiu prazer, que ele gozou ali com você. Tudo isso era muito incômodo para ele. Né? E aí justamente a gente vive essa montanha-russa de emoções ali o dia inteiro, né? O cliente chega lá todo tesão, né? Todo apaixonado, de repente, né? Só falta ele te bater, né? Então a gente, então eu lidei com isso, quando trazer... não, né? Dependendo da situação, né? E quis trazer essa experiência da forma mais direta, descarada possível, sem meias palavras, para que a sociedade conseguisse também imaginar um pouco mais, um pouco melhor o que é a vida de uma travesti, sobretudo da travesti prostituta. Né? Eu queria... Esse é um grupo que é muito marcado, né? As pessoas já veem uma travesti, já imaginam que ela é prostituta, mesmo quando ela não é, e imaginam... E esse é um lugar muito estereotipado, assim, né? No sentido de... Ele é tratado como uma vida fácil, ao mesmo tempo é a vida fácil e a vida que ninguém quer pra você. É engraçado isso, né? Como é que isso é uma vida fácil, dinheiro fácil e ao mesmo tempo... algo que você não quer para sua filha, algo que é a maior das maldições, né? Então é engraçado esse paradoxo, né, da cultura brasileira, que nem é só brasileira, mas isso eu quis enfrentar. Né? Tá, se o sexo é algo tão marcante, o sexo pago é tão marcante na vida das travestis, né, eu vou falar sobre isso, eu vou fazer com que as pessoas consigam imaginar o que é essa vida, o que é esse sexo. O que eu não conseguia imaginar naquele momento é que... eu era jovem, tinha 29 anos ali, né? Quando eu comecei a escrever o blog, que depois virou livro. Naquele momento parecia uma grande ideia expor a minha intimidade, minha vida sexual, né? Falar sem tabu sobre o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Foi uma escolha, mas foi importante também, Hoje eu tenho 38. Hoje eu continuo achando que foi uma ideia divertida. Mas fico me imaginando, será que com 60 anos eu vou continuar achando isso uma ideia divertida? Ou vou ser uma velhinha que vai querer esquecer esse livro? Por que eu tive essa ideia? Eu vou ser lembrada a vida inteira que eu escrevi esse livro. Né? E isso vai virar um karma na minha vida. Então agora eu tô tentando escrever coisas que falam menos de uma perspectiva autobiográfica, vão mais para esse universo da ficção, borram esses universos para tentar me proteger um pouco mais no futuro. Assim, né? E você tem alguma coisa que você se arrepende de ter colocado nele, ou você se arrepende de não ter colocado nele? Eu tô
vai sair agora uma nova edição desse livro, né? Espero que, não sei ainda se nesse finalzinho de primeiro semestre de 2023 ou se no segundo semestre, mas quando sair, vai ter já algumas modificações que eu fiz no texto. Né? A estrutura está mantida, as mesmas histórias, tudo, só que eu mexi em algumas partes, porque me pareceu, né, que ali, 2016, quando eu publiquei isso em livro, e até no blog que era anterior, né, eu tinha que tomar cuidado com algumas coisas, né? E eu acho que agora o mundo já amadureceu um pouco mais, eu posso discutir com um pouco mais de profundidade em alguns momentos. Sem dúvida. Então, por exemplo, momentos em que o cliente era violento comigo e eu ficava muito mal, ficava machucada, saía dali do encontro e nunca mais queria vê-lo. Só que aí depois de uma semana, se ele me ligasse de novo, eu sairia novamente com ele. Porque faz parte um pouco da nossa cultura, isso de... Tem um elemento assim, né, da masculinidade que se conecta com um comportamento mais violento, mais agressivo. E a gente quer refutar isso a partir de uma perspectiva feminista. Mas não é da noite pro dia que a gente arrebenta com tudo isso, né? Sim, então, sem dúvida. Às vezes parecia que assim, o cara era machista comigo e isso ao mesmo tempo que me machucava era algo que eu gostava também. Né? Porque tinha uma certa conexão, um homem de verdade, um homem que, né, tá ali, né, todas essas noções super tortas que a gente precisa um dia acabar com elas, mas enquanto a gente não acaba, a gente tem que lidar com a realidade. E aí agora eu mexi um pouquinho no texto para trazer essa contradição. Né? O que parece que assim, no primeiro texto era uma militante ali toda desconstruída, preparadona, e agora eu quis trazer um pouco mais esse trabalho confuso, tenso, conflituoso. Não, e é importante, né? Porque foram 7 anos aí, né? 16, você falou. Sim. Que você mudou muita coisa, né? Então é importante ter essa releitura. Quem quiser ler a primeira, tá aqui. Quem quiser ler a nova. Não, tá esgotada. Tem alguns exemplares na estante virtual ainda, parece. Então, mas corram, né? Quem quiser ter a edição original, ou até a pura, né? A edição censurada, corra aí, porque eu não sei nem como é que vai ser a capa da nova edição. Vai mudar a capa também, né? Vai mudar tudo, vai ser outra editora, vai ser uma reconfiguração radical do livro. Muito legal. E aí, você cita aqui no início desse livro especificamente, que você não sabia dizer não, né? Você aprendeu e hoje você diz não por quê? Pra quê? Tá. Olha, engraçado isso, assim, né? Porque também eu mudei muito desde que eu tive essas experiências, desde que escrevi o livro, né? Escrevi esses textos. Tem coisas que aí eu achava muito estapafúrdia e que hoje eu fico me perguntando, nossa, não tinha nada demais, né? O cliente queria que eu chupasse o peito dele. E aí, olha como o machismo funciona, né? Não, eu queria que ele chupasse o meu peito. Não queria que eu chupasse o peito dele. Assim, isso me parece algo que um homem faz numa mulher, não uma mulher faz num homem. E que bobagem. Sabe, ele tava ali com tesão nisso, beleza. Tava dentro dos acordos, aquilo não ultrapassava meus limites, tá valendo. Né? Então, um monte de práticas, né, que eu vivi nesse universo, ou coisas que me foram pedidas, e naquele momento eu falei, nossa, meu Deus, como as pessoas são malucas. Né? Hoje eu vejo assim, nossa, é só sexo, e o sexo se manifesta das formas mais inesperadas possíveis. Então, nesse sentido, né, eu acho que assim, eu queria ter tido um pouco mais de jogo de cintura nos momentos em que vivi umas situações mais tensas, né? Porque se eu tivesse um pouco mais inteira, né, eu conseguiria me colocar melhor naquela situação e impedir, inclusive, que eu saísse de lá me sentindo violentada ou machucada. Porque a minha impressão é que esses clientes, quando eles me machucavam, eles nem tinham noção que eles estavam me machucando. Porque também existe uma certa ideia dentro da cultura machista, masculina, que, né, você vai dar prazer para uma mulher machucando ela, né, arrombando ela, fazendo ela sentir dor. Você vai ver, você não vai conseguir andar no dia seguinte, né? Então, existe uma certa cultura da violência que está dentro dessa ideia de como é que um homem deve ser. Então, muitas vezes ele não consegue nem perceber que ele está passando dos limites. E aí, se eu consigo estar inteira ali, e consigo me colocar, né? Eu consigo pelo menos
tensionar isso, né? E falar, cara, calma que você tá passando dos limites. O que eu percebi, relendo o livro, é que em alguns momentos eu simplesmente travava. Exato. E deixava que eram ele... momentos que você tinha que falar mais não, né? Sim. Tipo, não. E deixava ele fazer, só esperava a coisa acontecer, a coisa acabar. E hoje, eu acho que eu conseguiria me colocar de uma forma diferente e mais. Eu entendo melhor o meu corpo e saberia me preparar para essas experiências. Porque não tem um cursinho, né, uma faculdade, né, um curso de extensão, um intensivo que te ensina a ser prostituta, que te ensina a transar várias vezes por dia com vários clientes. A vida. Devia ter. Eu queria que tivesse um curso que me ensine, como é que você faz para o seu corpo ficar inteiro, mesmo você transando várias vezes por dia. Como é que você faz para conseguir ter uma ereção para uma pessoa que muitas vezes não te dá tesão. Ativa, né, o modo imaginação, pensa alguma outra coisa. Como é que você faz para desenvolver isso de uma forma profissional, para lidar com o sexo de uma forma profissional? Porque ali a gente aprende na marra como é. E quando você aprende na marra, pode ser que alguns aprendizados venham tarde. Ou você tome muita porrada durante esse aprendizado, né? Não precisa, não precisaria. Exato. É interessante. Você foi muito corajosa de botar a sua vida toda aqui, mas acho que também foi importante. Acho que para quem lê, para quem vê essa figura, né, das travestis muito para fora, e só com esse preconceito do que acontece ali nas ruas e tudo, eu acho que aqui você traz... A gente de fato entra na vida como ela é, vamos dizer assim, e não só a coisa quando você passa de carro e vê e você fica imaginando o que tem a partir daquela calçada, né? Bom, você doutor em literatura, né? Sim. Quem são seus ídolos na literatura? Olha, esse é outro problema, né? Porque eu, como feminista, quando eu começo a minha transição em 2014, começo também a ter um diálogo mais profundo com o feminismo, começo a questionar várias coisas da minha vida, né? Por exemplo, eu olhava para minha estantezinha de livros ali, praticamente só tinha homens. Meus ídolos eram homens, eram escritores homens. E boa parte deles brancos, europeus, né? Tinha os brasileiros também, mas boa parte eram estrangeiros. E aí entro em crise com isso e começo a tentar reformular essa parte da minha vida, né? Então, começo a comprar mais livros de mulheres, a ler mais livros de mulheres, de pessoas negras, de pessoas indígenas. Começo a tentar trazer outras perspectivas para dentro do meu círculo de influências diretas. Mas eu sigo ainda um círculo restrito, o círculo de obras que me definiram, que bagunçaram completamente quem eu sou, que me marcaram definitivamente. E eu posso citar, acho que a primeira delas é meio inesperado, assim, né? Mas eu não pretendo contar historinhas, eu quero contar como é que a coisa aconteceu comigo, né? Marquês de Sade foi uma das primeiras figuras que me transformou. Por quê? Porque eu ainda não me entendia como uma pessoa trans naquele momento. Eu já me entendia como bissexual. Eu já sabia que eu gostava de homens e mulheres. Ou de pessoas independentes do seu gênero. E ali na obra do Sade, as pessoas elas transam com quem tá com tesão. Então, tem um elemento da violência ali que é muito marcante, mas o cara que tem pinto, ele vai comer o cara que tem pinto, o cara que tem pinto, ele vai comer a mulher que tem buceta. Tem algumas mulheres que têm uma buceta com clitóris muito avantajado que comem o cu de homens. Então, um negócio assim muito... Foda-se o gênero da pessoa. Muito livre, né? Muito livre. Tem algo, aquela obra tem algo a ensinar até pro movimento LGBT de hoje, pra comunidade LGBT que é muito genitalizado. A gente ainda tem uma preocupação muito grande com isso, com as identidades. Ali não tem identidade, as pessoas são corpos, são máquinas de gozar ambulantes. E isso fez muita diferença pra mim. Quando eu li ali 17, 18 anos, tava me aceitando. E falei, caralho, a galera é loucona lá atrás, 200 anos atrás, tava chutando balde. E hoje a gente aqui... E hoje a gente careta. Né? Interessante. Depois... Quem mais? James Joyce, no Ulisses. James Joyce. Que é a obra, é um laboratório de experimentações verbais, literárias ali.
Então parece que assim, é um grande inventário, um grande registro de experimentações literárias e mostra como a linguagem pode ser explorada de formas complexas, profundas, inesperadas. Cada página é um aprendizado. E como foi? Você conseguiu ler Ulisses de cara? Não. Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente fala que tem muita dificuldade. Sim. Inclusive essa pessoa que vos Claro. fala. Que não consegui ler até a página 15, 20, tudo. Falo, não preciso mais tempo. Volto, paro de novo. E eu já conversei com muita gente que fala que também não conseguiu. Sim. Como é que foi para você? Você foi direto? Foi essa coisa mais indo e voltando? Olha, eu era medievalista nesse momento que eu conheci o James Joyce. Eu estudava literatura medieval, Cantigas de Escárnio e Maldizer. Não sei se você lembra disso da escola, assim, mas eu adorava aquelas putarias. Estudava a sodomia nas Cantigas de Escárnio e Maldizer. Né? Esse era o tema do meu TCC na graduação de letras ali na Unicamp. E aí no último semestre da graduação, que eu estava só escrevendo o TCC, né, um professor ofereceu um semestre para ler Ulisses, acompanhado por ele. E eu falei, vamos lá, né? Eu achava... eu tinha um pouco de medo do James Joyce. Eu falei, não vou me matricular, não vou ter que fazer prova depois no final. Se eu desencanar, assim, eu abandono o curso. Na terceira aula, eu já tinha esquecido o meu projeto de TCC de Cantigas de Escárnio e Maldizer, né? Que eu estava transformando num projeto de mestrado. E já tinha começado a pensar num mestrado sobre Ulisses. Mas assim, só funcionou. Mas ele te ajudou, esse professor te foi te pegando orientou. capítulo a capítulo e mostrando pra gente, olha o que tá acontecendo na página. Olha isso aqui. Se ele não mostrasse, eu não ia conseguir ver. Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanta experimentação, que é um negócio doentio. Doentio mesmo. Sim. Né? E ele tinha uma obsessão ali. O Joyce era uma figura muito obsessiva. Né? E então ele vai mostrando página a página até que você consiga pegar sozinha, vai levando no tranco. Mas precisa de alguém para te mostrar o caminho no começo. Dar uma Depois ali. você vai viajar na batatinha. Boa dica, boa depois dica. você vai viajar na batatinha sozinho. Demais. Não importa mais. Porque você pega o jeito, vamos dizer assim, né? Muito legal. E é um grande clássico, né? O que representam os clássicos para você? Não, mas só cabalista aqui. Desculpa, então, voltando. É o Marquês de Sade, 120 Dias de Sodoma, a Filosofia na Alcova. Aí, Ulisses, do Joyce. Outra figura, eu sou de Campinas, né? E do lado da minha casa morava uma velhinha safada, doidona também, pirada da cabeça, que me impactou bastante. Conheci ela na adolescência, queria ter ido lá na casa dela fazer uma visita, não tive coragem, e acabou que ela morreu antes de eu conseguir conhecê-la pessoalmente. Hilda Hilst. Hilda Hilst, maravilhosa. uma senhorinha doidona, que com 60 anos resolveu escrever uma obra pornográfica, sim, que choca, escandaliza pessoas até hoje, né? Uma dessas obras, inclusive, eu estava conversando com um grande estudioso de literatura brasileira na Argentina, e aí perguntei para ele, vocês traduziram essa obra aqui? O Caderno Rosa de Lori Lamb? Ele, não quero ser preso, né? Porque a obra é louquíssima. Essa obra é uma memória, as memórias, né? Um relato autobiográfico de uma menina de 8 anos contando das suas experiências como prostituta. Uou. Assim, é um negócio que você vai revirando o estômago enquanto você vai lendo. Assim, um negócio que até eu fico olhando pra isso falando, o que a Hilda queria com isso? Eu não faço ideia. Ela queria só zoar com a nossa cabeça. Ela queria só mostrar. E se causou esse impacto pra você, você imagina para as restantes das pessoas. Pois é, eu ficava lendo essa obra e falei, não acredito que ele escreveu isso. Não é possível. Não, isso aqui é zoeira. Isso aqui é uma denúncia. Aí você vai lendo. Não, isso aqui não parece uma denúncia. Isso aqui, que denúncia que ela tá fazendo? Eu não sei. Ela tá criticando a pedofilia. Ela tá criticando a nossa sociedade, a maneira como a gente trata a sexualidade. Eu não sei o que ela tá fazendo ali. Eu sei que é um negócio que mexe com qualquer pessoa que abra aquele livro. Toda pessoa sai... Como é o nome do livro? O Caderno Rosa de Lori Lamb. Boa dica aí. E aí, então, essas 3 obras acho que são 3 obras marcantes. E uma quarta obra que entrou na minha vida um pouco mais tardiamente é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Maravilhoso demais. Que aí é aula de literatura, né? Que é uma obra homoerótica, é uma obra bicha pra caramba. Muito bicha. 600 páginas de um monólogo em que o protagonista, o Riobaldo, fica lá choramingando de quanto ele ama o seu companheiro, o seu melhor amigo, um jagunço brutal, né? E quanto ele não tem coragem de dizer pro cara, eu gosto de você,
tô querendo dar uns beijos no seu pescoço, tô querendo dormir com você, fugir com você pro resto, abandonar tudo. A vida de jagunço. E aí, é uma obra muito bicha, muito gay. E ele fica lá se guardando, porque ele sabe. Mas é um texto impecável, né? Sim, ele sabe que o amigo dele é brutal. O amigo dele, por qualquer coisa, ele mata. Ele enfia a faca na coxa de um cara que deu em cima dele, né? Quem brincou de dizer que ele não era tão homem assim, ele foi lá e quase cortou a garganta fora. Então, ou seja, é uma figura difícil, né? Como é que você vai falar que você ama esse cara, né? Parece que ele também te ama. E ele fica guardando. E mas aí, tem um risco ali também, eventualmente, né? E aí, né, essa obra, ela é impactante porque ela, no final, quando ele, depois de tanto guardar esse amor e não conseguir revelar, o seu grande amigo morre. E quando vão lavar o corpo dele para enterrá-lo, descobrem que ele tem vagina. Então ele, puta que pariu, né? Ele fica ali confuso. Meu Deus, era uma mulher, que era um mistura homem. Tanta coisa, né? São 600 páginas, 585 de Adorim foi um homem. Foi tratado no masculino do começo ao fim, 585 páginas. É genial. Aí nas 15 finais, descobre, não que ele era uma mulher, mas que ele tinha vagina, né? E aí, é isso. 60 anos depois, a gente está começando a reler essa obra a partir de uma perspectiva trans. E colocando o Diadorim não como uma mulher fantasiada de homem, disfarçada de homem, mas como uma das primeiras figura transmasculinas. Né? Então a gente está podendo agora transformar a leitura de uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Uma obra profundamente homoerótica e com um personagem transmasculino no seu... entre as suas figuras principais. Demais. E um puta clássico. Muito, muito interessante essa leitura que você trouxe aqui. E aí, então, voltando na questão dos clássicos, o que representa um clássico para você e o que um livro precisa ter para ser considerado um clássico para você? Eu sou um amante dos clássicos. Já percebi. Inclusive, meu nome vem da Odisseia do Homero. Assim, Amar a Moira é uma expressão que eu encontrei lá, né, numa tradução de um tradutor que é professor de grego na Unicamp. Foi uma das figuras que me ensinou a escrever poesia, inclusive. Né, eu levava lá meus poeminhas traduzidos para ele, qualquer língua. Chegava lá em latim, italiano, né, francês, espanhol. Ele sentava sem dicionário, ele lia e falava, tá errado isso, isso, isso. Olha essa frase em latim. Aí ele lia a frase em latim, a pronúncia dele é impecável. Eu falava, essa frase é belíssima. Olha o que você fez aqui em português, esse negócio monstruoso. E aí, eu fui aprendendo a literatura assim, na porrada. Né? Mas eu agradeço muito. Tem coisa que a gente aprende com a pessoa te tratando com carinho, tem coisa que a gente aprende com a pessoa na porrada, fazendo, levando você a sério. E levar a sério muitas vezes é mostrar, falar real, né? E aí esse tradutor, Trajano Vieira, ele tinha traduzido a Odisseia do Homero pela editora 34. Eu estava lendo essa tradução antes ainda da minha transição, tipo 2010, 11. E aí, de repente, ele fala que o Ulisses, né, o Odisseu, o Odisseu no grego, Ulisses em latim, né, o Odisseu, ele vive, ele sofre a moira. Moira é a personificação do destino. As moiras eram as tecelãs do destino. Então o Odisseu, ele sofre a moira amara, amarga, uma palavra um pouco mais rara para amarga, chocolate amaro, sabe? Então a moira amara de ver-se desterrado de Ítaca, longe do abraço dos seus, alguma coisa assim, nem lembro direito. Preciso inclusive abrir o livro lá e tentar encontrar de novo essa frase. Mas quando eu vi isso, moira amara, caramba! Olha que interessante. Isso de alguma forma dialogava com o nome que meus pais me deram, com o sobrenome que eu tenho, Moreira. E parecia que era uma continuação desse nome, uma transformação desse nome. E eu gosto muito porque é um nome que parece sonoro, alegre, Amara Moira, né? Mas quando você olha para o significado, destino amargo, que não necessariamente é uma coisa ruim, mas é o amargor não é necessariamente ruim, mas é um sabor que a gente não consegue aproveitar tão bem, né? Não é tão doce, vamos dizer assim. Né? A gente não Mas não quer dizer que não seja bom também. Sim, tem coisas amargas que são incríveis. Né? Mas o clássico, para mim, ele é importantíssimo, né? Inclusive, eu sinto que nesse momento atual tem uma cobrança muito grande para que a gente transforme as nossas
bibliotecas, nossas prateleiras, que a gente leia cada vez mais mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas indígenas. Isso é muito importante. Mas isso não pode ser feito abrindo mão de ler essas obras que foram importantíssimas na construção de um saber literário, um saber linguístico. Sim, até porque certamente esses grupos que estão produzindo hoje, que bom que estão tendo mais visibilidade e as pessoas estão buscando ler mais esses grupos, certamente o que está sendo produzido hoje tem muito a ver com o que essas pessoas leram de grandes clássicos lá atrás, né? Ou estão lendo eventualmente, né? Sim, e também é importante que a gente perceba que a obra, quando ela é publicada, ela se torna um patrimônio da humanidade. Ela se torna conhecimento. E aí você abrir mão disso, porque foi um conhecimento produzido, né? Não é produzido por, mas é assinado por um homem branco, europeu, brasileiro, X, né? Mas a questão é, esse conhecimento não foi produzido só por ele, é um conhecimento coletivo. O Guimarães não teria escrito o que ele escreveu se não houvesse ali toda uma cultura sertaneja produzindo aquela linguagem que o inspirou a escrever o Grande Sertão Veredas. Sim, sem dúvida. Então aquela produção dele foi baseada numa coisa que é coletiva, né? Ele assina lá, ele colocou um autoral ali, ele fez uma coisa, o estilo dele, mas isso é baseado em uma construção que é coletiva. E os saberes, a forma como ele conta uma história, tudo isso a gente tem muito a aprender com ele hoje, né? Sim. A gente não pode abrir mão dos Fernando Pessoa da vida, dos Camões, dos Homeros, do Dante, né? Os clássicos, eles têm muito a nos ensinar hoje. Sim. Né? E é uma coisa que eu me preocupo às vezes, assim, né? Eu vejo as pessoas, elas falando, nossa, eu li tantas coisas assim, tantas coisas assado, mas cada vez elas vão abrindo mão, achando que as obras clássicas, elas são obsoletas, elas são colonialistas, elas mais atrapalham do que elas têm a acrescentar. E isso eu acho que é um grande erro, né? Porque a nossa cultura a gente foi construída em cima disso. É uma coisa que a gente está deixando para trás e, de fato, se continuar assim, vai ser esquecida de fato, né? É igual, tipo, a pessoa que inventa o computador era um grande homofóbico zoado. Assim. Aí a gente não quer então usar essa tecnologia. A literatura é tecnologia. Né? Se a gente não consegue ver isso, é por um problema nosso. Né? E aí a gente abrir mão de tecnologias que foram construídas, que são sofisticadíssimas, né? Porque tá lá uma assinatura, né, de um homem cis. Acho que isso é muito... É a gente abrir mão de coisas que podem, muito, né, podem nos transformar radicalmente. Né? Bom, e aí indo para o outro lado totalmente, dos clássicos para os contemporâneos. Sim. Quem que você está lendo, quem que você admira mais nesse cenário hoje, assim, independente do grupo? Olha, então, é isso, é engraçado, assim, eu tenho... tem muitas pessoas com quem eu tenho lido e que têm me transformado, que têm mexido com a minha imaginação, com as minhas possibilidades de pensar o que é literatura. Não? Eu gosto muito eu tenho feito um levantamento sobre travestis, pessoas trans escritoras que publicaram livros, e aí muita coisa produzida nesse meio chama muita atenção. Um livro que eu gosto muito é o Princesa, da Fernanda Farias de Albuquerque, que era uma mulher trans, travesti, né, paraibana, que viveu a prostituição nos grandes centros urbanos do Brasil durante a ditadura, foge para a Europa atrás de uma sociedade um pouco mais tolerante, e aí acaba indo parar na Itália, aprende o italiano na marra, na rua, e aí ela escreve a sua autobiografia lá, quando ela é presa, né? E escreve no italiano que ela aprendeu na rua. Um italiano todo caótico, né? Você sabe só italiano, você não consegue ler, você sabe só português, você não consegue ler, você tem que saber um pouco de cada idioma para conseguir ler aquele texto. Entendi. Interessante. Princesa, então esse livro é muito importante. Aprendo muito com o trabalho hiper sofisticado, né, da Linda Quebrada nas músicas dela. Então, gosto muito de pensar o que é literatura a partir ali daquele trabalho super sofisticado. Legal. Tem uma figura nos quadrinhos, que é um homem trans, que também é brilhante nessa capacidade de perturbação da realidade, do status quo, tudo, que é o Lino Arruda, que ele publicou um quadrinho chamado
Monstrans Experimentando Hormônios, né, que é muito bom. Legal. E agora tá para sair a outra obra dele, que é Cisforia. Então, uma brincadeira ali com disforia, né? Pessoas cis que têm disforia de ser pessoa cis e aí querem ser outra coisa. É muito doido a obra dele. Muito legal. Tem uma frase do próprio James Joyce que ele fala que a vida é curta demais para ler um livro ruim. O que é um livro ruim para você? E você, quando não gosta de um livro, você se desapega fácil? Olha, eu nem sei se ele acreditava nisso, viu? Porque é muito doido. Assim, Por quê? Porque o Ulisses, ele adora fazer referência a livros que eram considerados ruins. O tempo inteiro, né? Então ele faz piada o tempo inteiro. Tem inclusive um Mas capítulo... aí um outro pode ser que tenha uma intenção, né? Com certeza, tem uma intenção. Mas tem um capítulo em que... 2 capítulos, né? Um que ele escreve... como se fosse o estilo aquela literatura de banca de jornal, heróis, aquela coisa meio maniqueísta, né, melodramática, romântica. Ele escreve imitando esse estilo, então, ou seja, ele tinha uma intimidade muito grande com esse estilo e traz isso para dentro da sua literatura, e é brilhante o trabalho de paródia que ele faz ali, mas é uma paródia barra, né, admiração também, né? Porque parece que ele gostava também. Ele usou muito disso, né, para escrever seu livro. E tem um outro capítulo que é escrito de uma forma pedante por um narrador que quer fingir que domina palavras muito eruditas e não consegue, e ele fica se embananando e criando umas coisas caóticas, e aquilo é hilário, é muito bonito, é muito difícil de traduzir também, né? Então, porque ou a pessoa é naturalmente engraçada ao ser pedante, ou ela só soa meio fora do tom, sabe? Sim. Então é muito difícil de traduzir isso, né? E aí a gente tem justamente... então, ou seja, 2 capítulos que se baseiam muito numa má escrita, numa escrita considerada ruim ou vista muito bom, com meio desconfiança, né? E fora os tontos livros que ele cita lá, tem tem um que ele gosta muito de citar, que era a obra-prima de Aristóteles, Aristotle's Masterpiece, né? Que é um livro de parteiras, né? Ensinando a fazer partos, um livro meio pornográfico, meio de instruções ali para parteiras fazerem parto. É um livro doidíssimo, a obra-prima do Aristóteles, não faz sentido nenhum. E ele cita isso. Né, As Doçuras do Pecado, né, que é um livro pornográfico de banca de jornal besta também. Então ele cita livro ruim o tempo todo, ele conhecia muito essa literatura, né, e eu tenho a impressão, inclusive, ele me ensinou isso. Nenhum livro é ruim, né, você precisa encontrar um jeito de fazer aquilo fazer sentido. Então, ou encontrar pessoas que talvez se identifiquem mais com aquilo. Sim, né? Sim. Então, de alguma forma... o mundo é um grande texto que está nos apresentando coisas, né? Isso que a gente está chamando de livro ruim pode ser também... Um livro muito bom. Pode ser visto por uma outra perspectiva e transformado numa coisa que é radical. Exato. Não, muito bom seu ponto. A gente tem um quadro aqui que a gente chama 3 vezes, que é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Quais seriam esses 3 livros para você? Um livro para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Um livro para enaltecer, eu colocaria A Autobiografia Precoce da Patrícia Galvão Apagu, né? Então é um livro que me ensina muito sobre militância socialista, comunista, sobre feminismo. Legal. Ela não se considerava muito feminista, mas ela tem uma reflexão sobre gênero brilhante ali, sobre sociedade brasileira, sobre política, sobre literatura. Essa mulher é muito intrigante, né? E ela escreve ali uma carta testemunho ali para o seu companheiro, Geraldo Ferraz, quando ela estava presa. E aí essa carta, depois de 60 anos, ela foi publicada pela primeira vez. E agora ela ganhou uma edição recente da Companhia das Letras, que vale muito a pena ser conhecida. Muito legal. Então, ótima dica. Obra para enaltecer. Obra para emprestar. Uma obra que eu sempre empresto para as pessoas, e já impresso, já vou na estante virtual comprar outra, que é Teoria King Kong, da Virginie Despentes, Despentes, né, em francês ali. Que é uma obra feminista que rebenta com tudo que a gente... É toda uma noção meio certinha de feminismo. Então ela vai trazer umas perspectivas muito doidas
sobre prostituição, sobre sexualidade, sobre violência sexual, sobre escrita de homens sobre esses temas todos. Ela tem muito a nos ensinar ali, ela quebra com muita coisa. E um livro para esquecer... um livro que eu quero esquecer? Um livro que, para esquecer, é um livro que não funcionou muito para você, ou você leu, ou é uma história que não faz sentido nem pro mundo. Tipo, cara, esse livro é melhor, poderia não existir, sabe? Tá. Putz, é difícil isso, assim, porque livros... tem uns livros aí que são tenebrosos, mas eles acabam se tornando importantes em alguns sentidos, né? Então, um livro para esquecer... Deixa eu pensar só um minutinho. Pode ser um autor também. Tá. Que é isso, né? Se a gente fosse pensar num movimento óbvio, Monteiro Lobato, blá blá. Só que assim, a gente tem muito a aprender com Monteiro Lobato também. Eu não quero... Não vai dar pra entrar nesse assunto. Sim, mas precisaria de um episódio inteiro pra gente falar disso. Mas assim, porque ele era um escritor brilhante. Racista, mas era brilhante. E a gente... E esse trabalho... É coisa do escritor da obra, né? Não, e esse trabalho que ele escreveu, inclusive o racismo na obra dele pode ser importante pra gente discutir racismo e aprender a perceber racismo na nossa cultura. Né? A gente muitas vezes quer... ele é racista, joga no lixo, mas pegar aquelas páginas, colocar na parede, pra gente nunca esquecer o que já foi escrito, o que já foi dito, mas também usar aquilo para que a gente não aprenda a criar uma sensibilidade para como o racismo ele vai se manifestando na nossa cultura. Isso é muito importante. Então, eu acho que existe um movimento para esqueça Monteiro Lobato, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com ele, né? Aprender em vários sentidos. Aquela obra é uma obra aberta ali para a gente interpretar, para a gente botar em circulação, para a gente discutir sociedade brasileira, o racismo brasileiro, que muitas vezes ele se manifesta de forma tão dissimulada, né? E aí, às vezes, quando ele é mais descarado, a gente se choca, mas ele está em todo lugar, né? E acho que essa obra nos ajuda a perceber isso. Né? Muito bom, muito bom. Importante. Acho que é o que você falou. A gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso. Talvez tenha mais gente nessa mesa também para falar, para também ouvir outras opiniões. Mas importante. E adorei as duas primeiras que você trouxe, porque eram obras que não tinham sido citadas aqui ainda. Olha só. E a galera ama quando as obras. O pessoal já quase bate carro, anotando o nome dos livros no carro. Já recebi esses depoimentos aí. Falar um pouquinho aqui. A gente tá quase chegando no final, tá? Infelizmente. Tranquilo. Eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho pra gente do Vidas Trans, né? Que é esse livro incrível que você escreveu ali com o Tarso, com a Márcia e com o João Neri. Como nasceu essa ideia? Como vocês se juntaram? Como vocês decidiram quem escreve sobre o quê? Sim. Eu achei muito interessante, assim, trazer vocês quatro juntos aqui. Era um momento de grande discussão sobre questões trans na cultura brasileira, né? E aí o João Neri chega para mim com um projeto, assim, com um convite, né? Ele já tinha 4 nomes ali meio que na cabeça, eu era um desses 4 nomes, né? 4 pessoas trans para escreverem sobre sua história e aí publicarem nessa antologia, né? Então foi um capítulo para cada contar um pouco da sua história, né? E aí eu escrevi, né, então sobre como eu já tinha publicado Isso Eu Fosse Puto um ano antes, né, eu quis fazer algo diferente e escrevi sobre a pré-história da minha transição, né? Então como é que foi da infância até o momento em que eu consigo me afirmar Amara, né? Então trabalhei um pouco isso dentro de uma linguagem que é autobiográfica, mas também tenta ser um pouco poética, né? O Joyce também me ensinou isso, assim, né? Que não é porque é prosa que você precisa abrir mão de um trabalho mais poético com a linguagem. Sim. Então eu não consigo escrever prosa. Prosa pra mim é sempre estar ali beirando poesia. Né? O que é maravilhoso. Eu gosto de escrever umas frases que ficam brincando ali de arrebentar com esse gênero da prosa completamente. Então uma prosa poética, uma poesia prosaica, né? Brincando ali nesses lugares. Muito legal, muito legal. Como eu te falei, a gente tá chegando aqui no final, infelizmente. Tinha mais coisas pra gente falar aqui, mas o tempo vai passando e tudo. Depois você vem aqui para falar da nova edição, com né? certeza. Que vai sair aí pela Companhia das Letras.
dos 20 poemetos travessos. Não, do NECA, é o monólogo NECA. Os poemas não sei se vão estar lá. 20 poemetos travessos, que vai sair agora, ainda esse ano, pela Companhia das Letras. Aí você vem aqui falar dele, porque a gente tinha tanta coisa pra falar que ainda eu tive que ir pulando ali pra gente... Aí vamos cortar em 2 episódios. Acho que vai ser legal, vai ser melhor, inclusive. Mas eu sou faladeira, desculpa, gente. Imagina, eu também falo muito. E eu adoro pessoas que falam também. Mas eu queria, até antes da gente encerrar, falar um pouco, trazer só um ponto aqui. Eu acho que assim, eu li seus livros, li o Vidas Trans, li o Se Eu Fosse Puta. E aprendi muito com eles, né? E eu acho que você traz uma coisa nele. Eu acho que para quem é trans, para quem não é, que é sobre sonho, né? Que é sobre sonhar. Sobre sonhar para onde você quer ir, para onde você quer ficar, para aonde você quer ser reconhecida, como você quer ser reconhecida. E esses livros falam muito sobre isso, independente da sua orientação sexual. E aí eu queria encerrar te perguntando, a Mara sonha com o que hoje? Olha só, quando eu conheci o universo travesti, o meio, né? Então eu ainda não me entendia como uma pessoa trans, travesti, mas eu fiquei com algumas pessoas, eu me entendia como bissexual, né? Então ficava com homens, ficava com mulheres, de repente conheci pessoas trans. E desde o começo assim, foi meio natural sentir atração, né, por pessoas independentes dos seus gêneros, dos seus corpos e tudo mais. E teve uma dessas meninas que me apresentou para essa cultura do bajubá, né, das palavras, né, o babado, odara, mapô, neca, eque, aqué. E eu fiquei, caramba, que coisa maravilhosa. Elas falavam na minha frente, eu ficava babando. E eu ficava imaginando, eu quero aprender essa língua. E eu quero traduzir Shakespeare em bajubá. E na hora que você fala tudo junto, tem uma coisa sonora, né? Tem um sonoro aí importante, né? E eu ficava ouvindo aquilo e falei, eu quero traduzir Shakespeare, essa linguagem é muito poética. Shakespeare vai me agradecer por fazer isso, né? Nunca consegui traduzir Shakespeare ainda em bajubá, mas tô brincando de trazer essa cultura para a língua escrita, para o português, para a literatura, brincando de explorar essa linguagem de outras formas, né? E eu tinha esse fascínio com a cultura travesti, já desde esse primeiro contato, e eu queria que a sociedade brasileira sentisse esse fascínio. Então, o meu sonho é que a travesti brasileira seja reverenciada da forma como ela merece, né? E legal. Vou fazer tudo que for possível para que, né, esses saberes produzidos por essa comunidade e a própria existência dessa comunidade, né, estejam ali, né, diante de todos os holofotes, né, conquistando todos os espaços possíveis daqui em diante. Muito legal. Saiba que eu tô sonhando isso junto com você, tá? Também. Pra gente ter um mundo melhor e mais igual para todo mundo, independente de qualquer coisa, né? Bom, nosso papo chegou ao final aqui. Fazer coraçãozinho aqui também. Adorei. A gente conversou, né? Offline. Eu já fiz uma rasgaçãozinha de seda para você do que eu acho do seu trabalho, do trabalho que você tá fazendo. Maravilhoso, assim, super. Já sou muito fã do seu trabalho. Eu tô muito, muito feliz de ter você aqui, de ter essa conversa. Espero que a gente tenha a segunda, sem dúvida, quando você lançar aí a nova versão do NECA. Então eu queria primeiro parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua coragem, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, para ter essa conversa com a gente, e te estender o convite a voltar mais vezes aqui, sempre que você quiser, tiver coisas novas para contar, tá super convidado aí. Então, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Tamo junto. Feliz demais. Obrigada por ter me ouvido, obrigado por ter me convidado, por ajudar essas obras a circularem um pouco mais, né? Então, espero que tenha mais encontros desse pra frente aqui. Teremos, sem dúvida. Sem dúvida, muito feliz aqui. Gente, super obrigado aí, vocês que acompanharam a gente aqui nesse mais um episódio aqui. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube, não deixa de assinar o canal.
no Spotify. A gente está aí sempre produzindo esse conteúdo aí para vocês de uma forma muito, muito carinhosa, sempre com, né, pessoas maravilhosas como a gente teve aqui hoje. Então assina o canal que toda vez que a gente tiver conteúdo novo vocês vão saber aí em primeiríssima mão. Super obrigado aí pela audiência de vocês. A gente se vê em breve num próximo episódio aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá? Beijo.